Boa noite a todos. Eu vou convidá-los a fechar os olhos. Nós vamos imaginar o nosso amado Mestre Jesus, exatamente como ele está aqui, ó, nunca numa cruz, né? E vamos colocar em seus braços tudo aquilo que nós viemos buscar nesta noite. Vamos rogar a Ele que nos dê a calma necessária, nos dê a confiança necessária para podermos enfrentar tudo aquilo que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente sabe que a gente veio com uma missão para cá e que a gente consiga realmente cumprir com essa missão, né? Sempre confiando nele, confiando na equipe desta casa, que incansavelmente nos abraça todos os dias, né? Que a gente vem para cá, nos auxiliando, nos orientando. Enfim, a gente vai se colocar realmente diante de toda a espiritualidade e colocar diante deles tudo aquilo que a gente precisa, que a gente possa retornar para os nossos lares bem melhor do que quando aqui chegamos, que a gente realmente tenha a confiança de que a gente está sendo atendido com toda certeza. Que assim seja. Meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre um assunto do capítulo 11, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. São os itens 8, 9 e 10. É a lei do amor. Um sentimento aí, um dos mais importantes, né, vamos dizer assim, da parte humana, que sem ele a gente não tem como seguir o nosso caminho. E é exatamente a falta dele que está fazendo a gente atravessar todas essas situações que a gente está atravessando nos dias de hoje, né? Muitas vezes a gente se pergunta, por que tanta atrocidade, né? Por que tantas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo? E aí a gente se pergunta, será que Deus não está vendo tudo isso, né? Cadê Deus no meio de tudo isso? E é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Não é Deus que está faltando. É a gente sentir esse sentimento, que é o mais importante. E esse sentimento, ele é de lei universal, ele é divino. Portanto, ele é obrigatório. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que gerar ele dentro de nós. Já foi plantada essa sementinha no nosso coração desde sempre, desde quando a gente aportou para cá. Só que essa sementinha, ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada, para que ela possa florescer. Vai depender de cada um de nós o florescimento dela, se vai demorar ou se não vai. Mas ela vai florescer. Um dia ou outro ela floresce. Se não é exatamente pelo amor, vai ser pela dor. A gente vai chegar nesse sentimento maravilhoso. Muitas vezes a gente se confunde amor com possessão, com propriedade, com paixão. A gente tem esse hábito, né? Eu amo. Só que ele não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo, ela não vai aqui, ela não vai ali. O amor, meus irmãos, ele realmente confia, né? Ele se deixa livre para a pessoa fazer o que ela quiser. O amor, ele não pode sufocar ninguém. A gente simplesmente tem que senti-lo. E nós tivemos um exemplo maravilhoso, e o melhor de todos, que esse daí foi, acho que não tem nem como medir, o amor que Deus tem para cada um de nós. Ele nos deu seu Filho Jesus por nossa causa. Imaginem esse amor que Deus tem por cada um de nós. Ele deu o seu Filho para nós, para passar por toda a situação que ele passou aqui na Terra, simplesmente porque ele nos ama. Jesus não precisava passar por tudo que ele passou, mas ele passou. Não teve e não terá prova de amor maior do que a passagem de Jesus nessa Terra.
Se a gente fazer uma retrospectiva de tudo que ele fez, de tudo que ele passou por aqui, a gente vai ver que a gente é nada, né? E ele, em várias partes do Evangelho, ele deixou muitas citações. Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos. Sempre a palavra amor está ali, enraizada no seu Evangelho. Nós tivemos mais muitos outros, né, exemplos de amor que essa terra conseguiu ver aqui no nosso país. Chico Xavier. Que cara sublime que passou por aqui. Eu tive a oportunidade de visitá-lo, já doentinho, ele estava doentinho, não atendia mais, mas eu tive condições, eu tive a oportunidade de ir lá visitá-lo, antes dele falecer. Vocês não têm noção do que era aquilo. É uma coisa maravilhosa. E as pessoas lá não eram todas, conseguia receber uma rosa. O cheiro dessa rosa é indescritível. Não tem como mensurar o cheiro dessa rosa, não é uma rosa comum. E vejam o exemplo que esse homem deixou na face dessa terra. Quantos exemplares de livros que ele deixou aqui sem pegar um centavo? Ele simplesmente repassava tudo isso. E o legado em forma de prece que ele nos deixou, tanta coisa que ele deixou ali gravado para nós, tanta coisa que ele veio nos ensinar através desse amor. Até o amor sobre os animais, ele deixou o seu legado. Ali ele deixou escrito que o homem que não aprende a amar os animais ainda não aprendeu a amar. Né? Então, não tem nem como, se a gente for comentar tudo que Chico deixou aqui, a gente vai ficar aqui horas e horas falando e a gente não vai conseguir resumir ainda o amor que esse homem deixou para nós. E isso ainda ecoa nos nossos corações, apesar dele não estar mais aqui. Mas isso ecoa nos nossos corações, toda a obra que ele deixou. Além dele, nós tivemos outros seres, Frei Damião, Irmã Dulce lá na Bahia, que fez uma coisa maravilhosa naquele estado. Divaldo Pereira Franco, que deixou aí um legado muito grande na criação da Casa do Caminho, que ele fez lá em Salvador também. Então, meus irmãos, se a gente for analisar aqui, quanta prova de amor a gente tem, né? E na maioria das vezes, a gente se sente em dificuldades e a gente não entende por quê. Mas o que está faltando? É exatamente a gente tentar fazer florescer esse sentimento dentro da gente. Só que esse sentimento, ele não pode ser egoísta. O amor, ele não é egoísta. A gente simplesmente sente ele pelo outro e a gente quer para o outro o que a gente gostaria que fosse para nós. Tem um outro amor incomparável, que quem é aqui vai saber muito bem o que eu estou falando, é o amor de mãe. É um outro amor que não tem como comparar a nada. Quem é mãe sabe de tudo isso. Muitas vezes a gente encontra os filhos dessas mães enclausurados em drogas, no presídio, buscando o mau caminho, e aquela mãe tentando apoiar aquele filho. Quantas e tantas pessoas condenando essa mãe porque ela está acolhendo esse ser. Mas por que ela está acolhendo esse ser? Porque ela está passando a mão na cabeça dele? Não. Porque o amor dela é maior do que qualquer coisa. Então, meus irmãos, até o pior ser que a gente imagina nos nossos olhos aqui na Terra, ele tem dentro dele essa semente.
Por alguma coisa, ele tem ali algum amor, independente do que seja. E está ali a sementinha, uma hora ela vai florescer. Muitas vezes, né, os enamorados, né, se conhecem. Nossa, eu estou apaixonado, que coisa linda, maravilhosa, vamos nos casar, vamos fazer a nossa vida, aquele monte de sonho, e faz isso, e faz aquilo, ai, vamos nos casar. De repente, eles se decidem morar juntos. A hora que chega entre quatro paredes, o amor acaba, né? Porque conviver com o outro não é fácil. A gente vem de famílias diferentes, a gente vem de criações diferentes, somos diferentes. Agora imagine se juntar numa única casa, duas pessoas totalmente diferentes. O que vai fazer prevalecer essa união se não for o amor verdadeiro? Se não for aquele amor de alma mesmo, aquele amor que vai falar assim, eu tenho respeito por você, eu tenho calma, eu tenho paciência, eu vou entender você, eu vou ser cúmplice de você. Esse é o verdadeiro amor, meus irmãos. Não é aquele amor que a gente julga, que a gente condena, mas que simplesmente a gente aceita e tenta respeitar. E ele é conquistado dia a dia. Né? As pessoas que são casadas aqui há muito tempo sabem o que eu estou dizendo. A gente tem que conquistar, a gente tem que caminhar dia a dia, um do lado do outro, porque não é fácil. Tem hora que dá vontade de você jogar tudo para cima e falar, eu não aguento mais isso. Às vezes, determinadas situações que o esposo faz, ou a esposa faz, problemas que os filhos trazem, e a gente fala assim, poxa vida, eu vou jogar tudo para cima e vou embora. Mas e aí, cadê aquele amor? Que um dia a gente prometeu lá, né? Quando estava namorando. Nossa, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Acabou esse amor? Não, meus irmãos. Se acabou porque não era amor. Porque o amor verdadeiro, ele não acaba. O amor verdadeiro, ele prevalece. E é esse amor que Deus tem para cada um de nós. Aí, vamos fazer uma pergunta. Se Deus nos ama, o que está acontecendo? Tivemos agora há pouco tempo um tornado que acabou com uma cidade lá no Paraná. Destruiu tudo. Aí a gente olha e fala assim, cadê Deus que não impediu tudo isso? Mas nós que somos da doutrina, a gente sabe que a gente está passando do plano de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então agora, o que está sendo feito? A separação do joio com o trigo. Quem não tiver condições de ficar, de conservar, de conquistar esse sentimento, amor divino, não vamos ficar aqui. A gente vai ser levado por um outro plano, onde a gente vai começar do zero para poder aprender a amar. Então, meus irmãos, tudo que está acontecendo nesse planeta não é culpa de Deus. Não é Deus nos castigando, não é Deus mostrando a sua ira para nós. Porque Deus nos ama acima de qualquer coisa. A culpa é nossa. O que nós estamos fazendo com a natureza? Hoje a gente não tem mais estação. Está tudo bagunçado. É frio, é calor, é chuva, é sol. Eu lembro meu tempo de menina. Verão era verão, inverno era inverno, primavera, outono. A gente tinha todas as estações, todas seguidas uma da outra. Hoje não, tudo bagunçado. Ai, mas Deus, não. O que nós estamos fazendo? É o ser humano destruindo tudo isso. E quando acontece todas essas atrocidades, é Deus mostrando, vocês não podem tudo. O poder está nas minhas mãos, não na de vocês. O dia que a gente aprender isso, nós vamos viver exatamente o mundo que a gente está sonhando. Que é esse amor, que é esse mundo de amor. Vamos amar uns aos outros como eu vos amei. Vamos lembrar do presente que Deus nos deu, que foi esse homem maravilhoso que passou por aqui.
e que coincidentemente, né, a gente já está no mês de celebrar, né, o nascimento dele, embora a gente saiba que é uma data simbólica, mas que nos faz refletir muito, nos faz, né, lembrar do nascimento dele. Então vamos trazer para nós, né, tentar aí ver a germinação dessa sementinha nossa, aproveitar essa época, né, do ano, que é uma época bonita, onde as pessoas tentam, né, realmente passar para o outro esse sentimento de amor. Porque o Natal é muita família, né? É muito aconchego. É lógico que tem muita propaganda, tem muito interesse aí material, né, em cima de tudo isso, mas tem lá dentro de cada um aquele sentimento, né? Todas as pessoas felizes, querendo comemorar. Você passa aí nas ruas, as casinhas todas enfeitadas. As coisas mudaram tanto que nem muitas casinhas enfeitadas a gente acha hoje. É uma cá, outra colar. Antes era bem mais diferente, né? Vejam vocês como que o ser humano está perdendo muita coisa. E é justamente a falta desse amor, meus irmãos. Então vamos olhar mais um pouquinho mais para dentro de nós e ver onde que a gente tem que mudar, o que que a gente tem que fazer. Agora Jesus disse assim para nós: amar o teu próximo. Quem que é o nosso próximo? É o meu marido? É o meu filho? É a minha esposa? O próximo, gente, é a humanidade inteira. Ela independe de qualquer coisa. De religião, de raça, de cor, de posição social, ela independe. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eu não vou escolher amar. Eu vou amar esse e não vou amar aquele. Não, a gente tem que desenvolver dentro de nós esse verdadeiro sentimento para com todos. Porque é exatamente isso, é para isso que nós viemos aqui. E enquanto a gente não aprender esse sentimento, nós vamos ficar aqui batendo a cabeça. Até a gente conseguir aprender, né? Então a gente vai lembrar exatamente da passagem desse cara que passou por aqui e deixou tantos exemplos para nós de humildade, de carinho para com todos eles. Jesus não deixou nenhuma doutrina certa, ele deixou qual doutrina que Jesus deixou? Exatamente a doutrina do amor. Ame, simplesmente ame. As mensagens que Chico deixou, se não for todas, a maioria delas ele ensina, ele nos ensina a amar acima de qualquer coisa. Então vamos refletir sobre isso, né? Eu amo meu esposo, mas ele não pode fazer isso, eu não gosto que ele faz isso, eu não gosto que ele vai fazer aquilo. Eu amo a minha esposa, mas ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo. Então não é amor. O amor ele tem que ser respeitado, ele tem que deixar a pessoa livre e você tem que confiar. Porque se você não confia, você não ama. Você não respeita o outro. Então a gente tem que fazer jus por tudo isso. Então, meus irmãos, esse sentimento, ele vai chegar uma hora ou outra. Aí vai depender de cada um de nós, se vai ser mais rápido ou mais lento. Pelo que eu estou vendo, está bem difícil, porque as situações que nós estamos passando não está brincadeira, não. Está difícil demais, né? A gente olhar aí, quanta coisa ruim acontecendo. Mas está ruim aos nossos olhos, porque Deus lá em cima sabe de todas as coisas. Ele sabe, Ele é o governador. Então vamos começar a olhar ao nosso redor, né? E tentar aí estudar, vamos procurar realmente trabalhar em cima desse sentimento. Vai ser de hoje para amanhã? Não. Demora tempo. Né? Uma outra coisa muito importante é a gente saber perdoar. Como é difícil. É outra prova de que a gente ama o outro.
Mas é muito difícil da gente ter esse sentimento dentro da gente. E a gente precisa exercitar tudo isso. É só através de todas essas coisas, de todas essas tarefas, de todos esses exercícios, que a gente vai conseguir chegar no mundo onde a gente deseja. Né? Naquele mundo que a gente sonha, que a gente imagina, que é o que realmente Deus quer para cada um de nós. Nós somos criados para isso. Nós somos a centelha desse sentimento. Né? Esse sentimento, ele é universal e é divino. Então, ele obrigatoriamente, uma hora, ele vai se cumprir, independente de quem que seja. E para a gente finalizar a nossa conversa, tem uma citação que particularmente eu gosto muito, é no capítulo de Coríntios, o versículo é de 1 a 13. Essa passagem do Evangelho, ela se tornou até uma música maravilhosa, na voz de Renato Russo, que hoje não está mais aqui. Ele era espetacular e eu particularmente gostava muito dele, e ficou divinamente maravilhosa essa música na fala dele. E é uma coisa que particularmente eu gosto demais de ouvir. Né? Então eu queria encerrar para nós essa palestra com essa citação. E se vocês quiserem se aprofundar mais, né, nesse estudo da lei do amor, vocês peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, versículo 8, os itens 8, 9 e 10. Tem lá mais umas coisas mais explanadas para vocês, né, procurarem entender exatamente o que o Evangelho veio nos trazer sobre essa lei universal e tão importante para cada um de nós. Porque como é gostoso amar, como é gostoso ser amado, né? É muito bom tudo isso. É um sentimento que a gente não consegue explicar, né? E nós vamos chegar lá, todos nós vamos nos amar uns aos outros como eu vos amei, que são as palavras de Jesus Cristo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor, mas ele é benigno. O amor não é invejoso, ele não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente. Ele não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, ele tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três. Mas o amor, o maior destes, é o amor. Meus irmãos, eu desejo a vocês um Natal cheio de luz, de bênçãos, de paz, desse amor que Jesus vem nos deixar, né? Não vamos nos preocupar, é lógico que isso faz parte, né, da parte material, dos comes e bebes, né? Vamos fazer, sim, isso, mas primeiramente vamos lembrar
do nosso aniversariante, né? Que veio aqui, que nos deixou um legado muito grande. Lembrar de todas essas passagens desse evangelho que ele nos deixou, que realmente ele faça presente no coração de cada um de vocês, na família de vocês, em todas as pessoas que os cercam. Eu agradeço de coração o convite da casa, né, por essa oportunidade, e peço a Deus que abençoe cada um de vocês, que vocês consigam retornar para os vossos lares, melhores do que quando aqui chegou, com toda certeza, levando aí as bênçãos, a proteção, o auxílio de todas essas entidades que trabalham aqui incansavelmente. Boa noite a vocês, um bom trabalho a todos, que Deus os acompanhe.